Quais são os sintomas de uma pessoa que tem amebíase? Como que você pode saber, por exemplo, que você tem amebíase? Então, primeira coisa, a amebíase é uma doença causada por um protozoário chamado Entamoeba histolítica, que pode viver no intestino do ser humano, e a forma principal aí de infecção é por via fecal-oral, ou seja, água, alimentos, etc., contaminados com fezes de humano, com cistos de Entamoeba histolítica. Beleza? Agora, se você tem essa infecção ou conhece alguém que tem essa infecção, por exemplo, como é que você identifica aí os sintomas? O que ela causa no nosso corpo? A endometriose histolítica vive principalmente no intestino grosso, no cólon, por exemplo, do ser humano, tá? E aí, a maior parte dos indivíduos, na verdade, é assintomática, por isso que eles acabam defecando em locais inadequados e essas fezes contaminam o ambiente. Por exemplo, a água de um rio, ou ainda um esgoto que pode correr a céu aberto, ou a pessoa, por exemplo, não lavar a mão adequadamente e pegar no alimento, contaminar esse alimento e a pessoa, você ou qualquer outra pessoa pode vir a se infectar dessa maneira, tudo bem? Então a maioria não tem sintomas, tá? Não desenvolve, permanece assintomática aí durante todo o curso da infecção. E aí com as variações do nosso sistema imune, estresse, ciclo menstrual, entre outros motivos específicos, aí, outras doenças em paralelo que podem acontecer, a entamoeba histolítica pode se proliferar no próprio intestino ou em outras regiões do organismo dessa pessoa, mas principalmente no intestino. E aí o principal sintoma que a gente tem aí, que é o mais frequente, é o que a gente chama de colite amebiana aguda. Colite é um processo inflamatório do cólon, do intestino grosso. Então, o indivíduo apresenta intensas dores abdominais, fezes que contêm muito muco e sangue, tá? A gente pode chamar de fezes mucossanguinolentas. Então, de fato, você enxerga lá avermelhada aquelas fezes saindo. Pode enxergar dessa maneira e pode enxergar, por exemplo, aquelas fezes que formam aquelas linhazinhas assim, ó, que são mais viscosas. Essa viscosidade aí em excesso nas fezes, principalmente mais liquefeitas, tudo bem? São relacionadas com o muco do próprio intestino e o sangue em si das lesões que a entamoeba histolítica causa na mucosa do intestino, desse processo inflamatório aí, levando a essa formação desse catarro lá dentro do intestino. E aí a pessoa pode permanecer aí por 1, 2 dias aproximadamente, dependendo da característica de idade, várias características relacionadas com as defesas do próprio organismo dessa pessoa. A gente poderia citar aqui também náuseas, vômito, mal-estar, cefaleia, são todos sintomas que podem aparecer. Isso normalmente de uma maneira mais aguda, tudo bem? Depois podem aparecer múltiplas evacuações, com grande quantidade de muco aí, mas em pequenos volumes, então ele faz várias vezes ao dia, que a gente poderia chamar de diarreia ou disenteria em alguns casos até, tudo bem? Dá para perceber uma grande quantidade de líquidos, então uma diarreia mais aquosa, com sangue, e aí muitas dores abdominais, perda de peso, em alguns casos o paciente apresenta anorexia e também febre, tá? É possível que isso aconteça. Não necessariamente mais na fase aguda, mas indo mais para a fase crônica, tudo bem? Todos os pacientes, professor? Não, na verdade a maioria acaba sendo até assintomática, tudo bem? E aí pode aparecer, de fato, mais hemorragias, pontos avermelhados lá nas fezes, ou pedaços mesmo de coágulos aparecendo nessas fezes aí. Nos casos que a entamoeba histolítica, por exemplo, começa a invadir a mucosa do intestino. E o que invade a mucosa do intestino? É uma fase lá do ciclo da entamoeba histolítica que se chama trofozoito, tudo bem? E aí os trofozoitos vão fazendo o quê? Esses movimentos ameboides aí, emissão de pseudópodes se movimentando lá e se alimentando principalmente de eritrócitos e dos restos que ficam lá no intestino do ser humano, tudo bem? Outro ponto que pode acontecer em algumas pessoas é perfurar a parede, a mucosa do intestino, podendo inclusive causar o que a gente chama de íleo paralítico e inclusive deslocamento da mucosa, tá? E aí, nesses casos aí que são graves mesmo, a gente chama de colite fulminante, que pode acontecer até em 40% de mortalidade nesses casos específicos. Se a gente fosse citar aqui outros tipos de pacientes, por exemplo, imunossuprimidos,
gestantes, alguns pacientes, por exemplo, com outras comorbidades, sei lá, diabetes mellitus, uso crônico de álcool, são grupos, sim, de fato, que têm um risco muito mais elevado para as doenças fulminantes. Imunossuprimidos, a gente pode citar aqui pacientes transplantados, pacientes com doenças autoimunes, paciente que é HIV positivo. Então, a amebíase, que na maior parte dos pacientes não causaria tanto problema, nesse caso pode invadir as camadas lá do intestino, né, perfurar o intestino e invadir outros tecidos, e inclusive ir para outros órgãos, como fígado, sistema nervoso central, tudo bem? Aí são casos mais graves, que quando sai do intestino, a gente chama de amebíase extraintestinal, tudo bem? A gente detalha melhor sobre isso numa outra aula que a gente cita mais sobre esses outros casos. Mas, por exemplo, se ela for para o fígado, que a gente chama de amebíase hepática, o paciente vai ter dor, mas na região do hipocôndrio direito, que a gente diz, mas aqui nessa região, logo abaixo das costelas, pode ter, inclusive, dilatação do fígado, que é hepatomegalia, que a gente diz, rigidez de músculos abdominais, principalmente nessa região. Aí continuam, né? Diarreias, náuseas, vômitos. Em alguns casos, como o paciente agora está apresentando lesão no fígado, a gente tem a presença de marcadores de lesão hepática, AST, ALT, gama-GT, fosfatase alcalina e, inclusive, aumento de bilirrubina, com o paciente apresentando icterícia, que é aquela característica mais amarela, né? Mucosa amarela, o olho assim mais amarelo, mas a própria pele também mais amarelada. E aí podem aparecer outros sintomas aí, quando o médico faz a percussão hepática, por exemplo, aumento de leucócito, febre, entre outras características. Em pacientes que estão mais graves, por exemplo, pode inclusive apresentar necrose do tecido hepático, caquexia e, inclusive, evoluir para óbito. Mas são casos específicos. E em casos de pacientes que realmente são imunossuprimidos e a entamoeba histolítica conseguiu perfurar e migrar para outros tecidos, ela pode ir para o sistema nervoso central, causando problemas muito mais graves, tudo bem? Então, esses são os principais sintomas que podem acontecer. É claro que não são em todos os pacientes, ok? Mas é importante que se faça a busca pelo exame de fezes, por exemplo, o exame parasitológico de fezes. Se de fato encontrar a entamoeba histolítica, instituir um tratamento adequado nesses pacientes, porque eles podem evoluir para casos mais graves e aí vai prejudicar a qualidade de vida desse paciente, ok? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixa o seu comentário. Se você não entendeu qualquer coisa aqui, ou se quer algum outro conteúdo complementar, deixa aqui o comentário para a gente gravar um novo vídeo para você, beleza? E se inscreve, obviamente, aqui no canal do IBAP Cursos, para você receber e ativar, né, a notificação para você receber a notificação do próximo vídeo que vai ter aí quando eu gravar o vídeo que você pedir, tá bom? Então é isso. Muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até a próxima aula.